Olá! Chegamos à nossa aula sobre estratégias de ortografia. Então, eu escolhi o uso do M ou N porque é uma das dificuldades que a gente encontra em muitos disléxicos. Todo disléxico vai ter dificuldade com o uso do M ou N? Não, mas a grande maioria apresenta essa dificuldade sim. Bom, aí você me pergunta, nossa, Renata, mas M ou N foi trabalhado lá na alfabetização? Sim, mas tem adolescente lá no nono ano escrevendo menino com nenino, escrevendo ambulatório com mabulatório, faz a inversão, escrevendo, deixa eu ver uma palavra aqui, anta com nanta, então faz umas inversões. É uma dificuldade que envolve o sistema fonológico. Então, o uso do M-O-N, muita gente acha que é visual. Quando a gente está trabalhando com a leitura, realmente algumas crianças ou adolescentes podem apresentar dificuldades visuais, mas na escrita ela pode ter um fundo fonológico, porque quando eu vou escrever, o processamento da informação parte da análise dos sons para a grafia, para a conversão em letras. Então, como o disléxico tem representações fonológicas degradadas, isso acarreta uma dificuldade na escrita e na leitura também. Então, por isso que eu escolhi, dentre várias dificuldades ortográficas, o uso do M ou N. Bom, o que é importante para a gente trabalhar com relação a essa regra, as regras da ortografia envolvendo essas duas letras? Como eu falei lá na live, como o disléxico aprende, é preciso partir da parte para o todo. Você tem que explicar tudo. O professor explica muito bem na sala de aula, mas às vezes só aquele ensino com as atividades não é suficiente para o disléxico aprender. Então, por vários motivos, né, que eu falei nas lives, falei na aula anterior a essa, vou falar no curso, que são as dificuldades que acompanham a dislexia, que não é só leitura e escrita, que dificultam o aprendizado. Então, se o disléxico cai na tentativa de uma memorização mecânica, e muitos fazem isso durante boa parte da sua vida acadêmica, muito conteúdo não vai ser automatizado. Vai chegar lá no segundo grau, cometendo erros de ortografia que poderiam ter sido sanados ou não. Como a dislexia é muito heterogênea, ela tem graus, então não dá para a gente afirmar. O que dá para a gente fazer é tentar melhorar, tentar ajudar. Isso a gente pode. Então, quando eu falo que precisa ser tudo muito bem explicado, o que eu quero dizer com isso? Que você tem que explicar que MN pode ser consoante ou não. Começa daí, não adianta você entrar direto numa regra. Lembra que eu já falei? Eu não sei se eu falei nas lives, não lembro. Ou se foi no curso. Tudo, quando a gente vai trabalhar com dislexia, e não só com dislexia, quando a gente for trabalhar com tudo na vida, tem que ter um porquê e o para quê. E às vezes o para quê, ele é mais importante do que o porquê. Então você vai explicar que pode ser consoante ou não. Então você já deixou uma pulguinha ali atrás da letra da orelha do disléxico. Mas como não? São consoantes, se ele souber o que é consoante. Mas depois, lá na frente, você vai contextualizar uma regra ortográfica. Contextos são coisas que caem bem com dislexia. Então, primeiro você vai precisar saber se ele sabe o que é consoante. Renata, é claro que ele sabe o que é consoante. Meu filho está no 7º ano, meu aluno está no 8º ano, mas eu vejo muito isso em consultório. Estou lá trabalhando com consoante, vogal, sílaba. O que é consoante? Ele sabe que as consoantes são as letras B, C, D, mas a palavra não acessou o vocabulário, houve uma falha de memória na hora, não sabe o que é consoante. Vogal, o que é vogal? Ai, ou, vogal! Não sabe qual é a palavra. Então, da parte para o todo. Não entra na regra de uma vez. Isso aqui, geralmente, é mais trabalhar. Se a criança está lá no 5º ano, 6º ano, já viu essa regra, não vai ver de novo. Então, isso tem que ser trabalhado com o professor de reforço, com os pais, na sala de apoio à aprendizagem, na sala pedagógica. Como eu falei, tem muito psicopedagogo que é pedagogo e que trabalha com as duas áreas ao mesmo tempo. Então, a consoante significa com som.
Isso de forma literal. E aí é preciso explicar, você já pode começar a separar as consoantes com som forte, as consoantes com som fraco. Aqui eu não vou trabalhar com a surda sonora, só no curso, mas já é importante você contextualizar. Eu trouxe aqui para vocês, vocês vão poder baixar lá no Telegram o bloquinho das consoantes com som forte, o bloquinho das consoantes com som fraco, e já deixar isso sempre à vista do disléxico. Isso aqui são flashcards, ou seja, cartões rápidos, que é para facilitar a associação, aprendizado, serve como modelo para que essa criança, esse adolescente, tenha algum parâmetro para poder fazer comparações. Então, aqui tem as consoantes com som forte, as consoantes com som fraco e as consoantes nasais. Então, nasal, onde a gente percebe melhor o som no nariz. B, d, E isso precisa ser ensinado para o disléxico, porque isso é um recurso, é uma estratégia que ele pode utilizar quando ele precisa escrever palavras que ele acaba ele sabe que ele sempre erra, porque ele não sabe quando tem o som no M ou N, principalmente quando está com a letra I, que também é um som que não é nasal, mas é um som mais alto. Então, remete um pouquinho à nasalidade, é muito confundidor para o disléxico. Então, aí, depois que você pegou, trabalhou com a consoante, com as letras, que é um som nasal, consoante que tem som e é muito nasal, a gente tem a questão das sílabas. Então, como eu falo lá no curso, que tem a técnica de superaprendizagem, o ensino precisa partir do fácil para o complexo, da parte para o todo, e que eu falei na live também. Porque dessa forma você trabalha com a aprendizagem, que envolve uma repetição, que às vezes a gente acha que é repetir a mesma coisa exaustivamente com o disléxico, e não é isso, é repetir em atividades diversificadas, que começam do fácil para o difícil. Por mais que fale, isso tá fácil, mas chega no complexo e não consegue fazer. Então vai começar do fácil para o difícil sim, tá? Precisa automatizar. Automatismo é uma coisa muito importante. Muitos disléxicos têm dificuldade com automatismos. Bom, então aqui começa o ensino de que o ma é diferente do entra na fonologia, entra na linguística, não tem nada a ver com técnica fonoaudiológica, é fonologia pura. Então eu botei aqui a boquinha do a boquinha do que parece um pouquinho de alfabetização, porque precisa perceber o ponto de articulação para facilitar isso. E aí entra uma técnica mnemônica. Consoante com a vogal depois, consoante, ma, vogal depois. Me, mi, mo, mu é consoante. Quando eu tenho uma letra, uma consoante com a vogal depois. Quando eu tenho a vogal antes da consoante, eu tenho um dígrafo. Então, aqui eu começo a entrar na regra, mas eu contextualizei tudo lá do começo. Então, eu tenho a consoante. O que é consoante? Ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu. Deixa isso bem explicado. Quando é que eu tenho dígrafo? Duas letras representando um som. Muitos disléxicos, quando eu estou trabalhando e eu pergunto, não reconhece isso como dígrafo. Adolescente, dígrafo é CH, LH, RR, SS. E esse dígrafo aqui? Não sabem, não identificam. Como dígrafo? Não tem letra repetida, não tem um H, tem uma vogal, dígrafo. Então, é preciso você explicar em que classe essa sílaba pertence. Porque você está trabalhando com a parte para o todo, para chegar lá na escrita de palavras, de frases, de texto. Você está trabalhando tudo isso, você pode utilizar várias técnicas de aprendizagem, algumas que eu passei para vocês na primeira aula. Para quem for fazer o curso, tem muito mais para você trabalhar em cima disso. Aqui são alguns modelos que eu botei de forma visual para facilitar essa aprendizagem. Por quê? Quando eu tenho, você vai explicar ma, me, mi, mo, mu, ma, i. Eu pronuncio os dois sons. Eu pronuncio a consoante, eu pronuncio a vogal. Quando eu falo in, meu lábio não toca para fazer o a não ser que tenha uma palavra depois. Amplo. Mas eu posso fazer o em, in, que
que parece com esse cartãozinho aqui, esse flashcard que eu disponibilizei para vocês, que vem com o símbolo do tio. Algumas letras eu não consegui botar o tio, então ficou como se fosse o tio, para simbolizar, para que quando ele olhe, ele lembre. Mas é importante deixar claro, quando você estiver trabalhando com o seu aluno, que nem toda palavra se escreve com M. A gente tem as palavras com on também. Mas isso aí é outra regra que depois vocês podem acrescentar para fazer distinção. Tudo tem que ser muito bem explicado. Tudo que vai confundir precisa ser acrescentado aos poucos, para que ele possa reter esse conhecimento. Então, é importante mostrar para ele que na sílaba ma, me, mi, mo, mu, os lábios tocam e você produz os dois fonemas. Por causa da representação fonológica degradada, às vezes ele não vai perceber que ele está falando os dois sons. A, é. E no você pegou o a e subiu. Você transformou isso num som nasal. Então, é dígrafo, porque duas letras estão representando um som. E esse som, esse além de ser dígrafo, pode ser um ditongo. Aí começa a confusão de verdade. É muita informação para a cabeça do disléxico. Se não botar a estratégia, vai fazer assim, ó. Sei que alguma palavra se escreve assim, a outra não escreve, vai ficar desse jeito. E aí, lá na fase adulta, ele vai melhorando aos poucos, contato com a língua, quanto mais se lê, mais se aprende. Mas às vezes não é só isso que basta. Então, quando o M ou N junto com a vogal se torna um ditongo, isso precisa ser trabalhado. Precisa segmentar o que é ditongo decrescente, utilizar estratégia. Como é que você pode pensar na alguma coisa que decresce? Então, quando decresce parte da vogal, como se você coloca como se a vogal fosse a mais importante, para a semivogal que não é tão importante. Então, houve uma diminuição, D de diminuição. Olha uma técnica mnemônica. E você vai associando. Então, tem os exemplozinhos aí nos cartõezinhos de alguns erros que disléxicos cometem porque não entendem essa regra da língua, que mexe com a fonologia. Então, eles escrevem TEI no lugar de TEM. Estou cansada de ver produção escrita de disléxico, escrita de frases dessa forma. Porque quando eu jogo TEI, o I é uma vogal alta, então se assemelha muito com o som nasal. Tem o M tem som de I, então ele vai escrever I, então ele não vai botar M. Então, quando você explica que existe isso de forma bem detalhada, de forma bem segmentada, com várias estratégias, com vários exercícios, você está favorecendo a aprendizagem. Às vezes, dentro de uma habilidade, dentro de uma tarefa que talvez ele não conseguiria armazenar na memória de longo prazo, porque ele tem memória de curto, porque ele tem dificuldade com a memória de curto prazo, dificuldade com a memória de trabalho, dificuldade até mesmo no acesso à memória de longo prazo. Então, você precisa botar isso em flashcard, você pode colocar isso em jogos, você pode colocar isso dentro de dramatização, de forma a contextualizar esse ensino para ele aprender. A mesma coisa também, cansei de ver escrita de disléxico escrito também, porque também o M a gente joga para o então geralmente eles confundem. Aleijam, a mesma coisa, né? Confunde o M, tem o M que tem som de U, tens, a mesma coisa, escreve teis, e aí a gente entra numa regrinha que às vezes não é tão explicada, ou ele não conseguiu compreender dentro de sala de aula com relação à palavra muito. Muitos disléxicos escrevem como? Põe um M ou um N depois do I, porque muito. Esse I próximo ao M gera uma nasalidade. Como eles vão tentar pensar, eles não resgatam, muitas vezes, não resgatam a palavra da memória lexical, então vai fazer essa análise de som, mas há uma falha nas representações fonológicas. Então ele vai pensar, como ele não sabe que o I é uma vogal alta, que pode, junto com o M, pode ter uma sonoridade, porque ele não sabe disso,
Ele vai fazer muito, MN, to. Muito, muito. Eu não fiz o som do M. Se eu faço o som do M, muito, muito. Ele tem um ponto de articulação porque você já utilizou a estratégia para trabalhar com ele. A mesma coisa, benzinho, né? Esse N tem som de I. Numa palavra maior é muito mais difícil, é uma palavra com morfema, a gente tem sufixo aqui. E aí entra os de tongos crescentes, né? Que são poucos, né? Quando. Então, é outra dificuldade que eles têm. Frequente, tudo isso tem que ser trabalhado de forma a fazer o disléxico pensar no som. Ele precisa pensar no som. Outra estratégia que vocês podem utilizar para trabalhar com essa diferenciação entre sílaba, dígrafo, ditongos, é com relação à sinestesia. Muitos disléxicos são muito sinestésicos. E a sinestesia ela tem uma ligação muito forte com a criatividade. Eu não sei se ele é sinestésico. Bom, se ele conseguir perceber melhor como se escreve uma palavra, se ele escrever essa palavra no ar ou na mesa antes do caderno, com certeza ele é sinestésico. Crianças ou adolescentes muito criativos geralmente são sinestésicos. Não é um padrão, mas geralmente pode acontecer. Eu atendi um adolescente disléxico, toda vez que ele descobriu que se ele escrevia a palavra no ar, ele acertava na escrita. Quando ele não escrevia no ar, ele não acertava. Ele virou para mim e falou assim, não posso ficar lá feito doido escrevendo no ar durante a prova, a professora vai me botar para fora de sala. Falei assim, mas você não precisa escrever no ar, escreve na mesa para você ver. Aí deu certo. Porque mexe com algum movimento corporal que não está só aqui, porque só aqui cansa, dá sobrecarga cognitiva, tem as dificuldades atencionais. Então, quando eu jogo isso para o movimento motor, então eu ativo mecanismos atencionais para que ele possa perceber como ele tem que escrever. E aqui o treino por exemplo, vai escrever a palavra muito, vamos pensar no som, em cada som, que é o que o cérebro tem que fazer para depois botar no papel. Então, muito. Aí você está botando uma dificuldade em cima dessa estratégia, depois pedir para a criança colocar isso no papel. Então, você está trabalhando realmente com os aspectos da língua. Você está favorecendo, através de uma estratégia, a assimilação dessa regra, desse conteúdo. Então, eu botei um cartãozinho aí com palavras para vocês poderem fazer esse treino para ensinar essa regra, identificar nas palavras se é M ou N. Vocês podem trabalhar de diversas formas. É claro, se ele olhar e ele não tiver, se ele tiver dificuldade visual, pode ser que ele tenha dificuldade, então você pode usar. Não tem dificuldade de processamento visual? Vai ser fácil. O que você pode fazer? A palavra amor. Qual é a sílaba de amor? Mor. Então, peça a sílaba corretamente. De navio, na. Então, você pode trabalhar de diversas formas e pode colocar velocidade. Comece de forma lenta e aumenta a velocidade para que ele possa, para que você possa trabalhar com esse treino, com essa forma de ensinar. Outra atividade que eu coloquei foram as cartas com as letras M, N, U, V. Então, é uma atividade que você pode trabalhar com a automatização do som, da sílaba, até mesmo da palavra. Então, se você vai falar, você vai pegar todas as cartas que tem a letra M. Eu vou te dar 10 segundos, você tem que pegar e produzir o som. Letra N. Tem as cartinhas lá. Você vai pegar a carta e vai falar uma palavra com M, você vai pegar uma carta com M e uma com N. Eu vou te dar 20 segundos. Cada vez você pode falar a mesma palavra, mas tem que falar a palavra associada. Então, vem macaco, navio, macaco, navio, macaco, navio. Então, tem que ser a letra com a palavra, letra com a palavra. E há várias estratégias para se utilizar, utilizando essas cartas, dependendo da dificuldade que essa criança apresenta. Então, você está botando um treino junto com uma velocidade de nomeação. Então, essas são as cartinhas, algumas estão com a letra invertida, mas continua sendo o MN, vocês podem recortar e transformar isso num joguinho de cartas.
E aí a gente entra na outra regra, que é muito importante, eles confundem muito, eles têm muita dificuldade. O uso do M ou N antes de P ou B. É uma regra padrão, muito professor de português ensina dessa forma. Eu não aprendi dessa forma, pelo menos não que eu me lembre. Mas é uma regrinha padrão. Então, articulação, o ponto de articulação do M é do N é Isso aqui não tem nada de estratégia de fonoaudiologia. O professor de português utiliza isso, sim, até mesmo em concurso. Então, assim, quem dirá para Fundamental 1 ou 2? E o P e o B também tem o mesmo ponto de articulação. B. Aqui saiu errado, gente. O B tá errado. Mas eu vou consertar as cartinhas para mandar para vocês. Agora que eu vi que eu mudei aqui, era para sair a mesma cartinha do P e do B. Não coloquei errado aqui, vou consertar para vocês. Então, por que eu uso M antes de P ou B? Porque quando eu vou falar, por exemplo, pomba, o B já termina com a oclusão bilabial, lábio ocluindo com lábio. O M também lábio oclui com lábio. Então, eu vou falar pomba. É similar, então é um recurso mnemônico. Então, por que eu vou usar P e B, M antes de P e B? Porque o M os lábios ocluem, P os lábios ocluem, B os lábios ocluem. Se eu for usar o N antes de P e B, e eu for usar um ponto de articulação como modelo, vai ficar como? Pomba, bomba. É muito diferente. Então, com isso, você auxilia o disléxico a perceber. Quando ele estiver escrevendo a palavra, ele pode produzir isso para ele saber se é com M ou N, se ele ainda tiver dificuldade com a assimilação da regra. Então, se o M é usado antes de P ou B, antes das outras consoantes, você pode botar N, mas ele precisa saber o que é consoante. Tá vendo a importância disso? Então, tudo lá no comecinho, uma coisa simples, vai auxiliar em uma coisa maior lá na frente. Então, eu vou disponibilizar esse marca-página de livro aqui, com as regrinhas para vocês. E aí a gente entra na questão do M no final das palavras. Poucas palavras, mas elas existem. Elas são grafadas não com M, mas com N. Como é que eu vou trabalhar isso com o disléxico? Quando a palavra é acentuada. Renata, meu filho não acentua palavra nenhuma. Então, você pode trabalhar, se você for trabalhar dentro do MN, deixa a acentuação para lá, mas com essas, são poucas palavras, há muita palavra na língua inglesa que termina com N, que a gente usa no português, design. É uma palavra que termina com N que nós usamos na língua portuguesa. Mas você pode trabalhar dessa forma, então ali deixa a palavra acentuada, não entra na regra ainda, não coloca mais outra coisa totalmente diferente, que vai ser um confundidor. A gente não estou trabalhando eu, Renata, com disciplina, que é a questão do professor. Então, eu não sou professora, são estratégias. Como se fosse, por exemplo, se tivesse um profissional dentro da escola para auxiliar professor, como é que vai se trabalhar? É mais ou menos isso que eu estou trabalhando com vocês aqui. Só que não é da forma como o fone escolar trabalha. Então, o que a gente tem aqui? No final das palavras, né, que são poucas palavras, a gente tem as palavras com N e elas são acentuadas. Então, você pode trabalhar dessa forma e tem outra regra também, porque a maioria termina com M. Então, terminou a palavra, uso do M. Homem, também, aí é o dígrafo, bom, sim, sim, sem. Então, qual é a diferença? Quando é que a palavra vai terminar com M, quando é que ela vai terminar com N? Aí você precisa explicar isso bonitinho. Então, a diferença está na pronúncia e nas regras de acentuação. Olha como a pronúncia é importante. Então, isso são coisas relacionadas ao ensino. Às vezes sai um pouco da atuação profissional, porque envolve ensino. Nem todo fonoaudiólogo, nem todo psicopedagogo tem formação em pedagogia e vai saber disso para ajudar o seu filho. Então, isso parte da escola com a estratégia para os pais, porque nem sempre os pais também sabem disso e essa criança passa com a sua dificuldade porque ninguém parou para explicar detalhadamente isso.
Então, a diferença está na regra de acentuação. Hífen, pólen, bom, também, sem. Tudo isso é importante. Você pode utilizar movimentos corporais para enfatizar qual é a sílaba tônica, para ele perceber. Mesmo que ele não saiba as regras da acentuação, hífen, bom. Então, você vai dando uma entonação mais forte na pronúncia, associado com o movimento corporal, sinestesia, para você facilitar a aprendizagem da criança ou do adolescente. Outra forma que você pode fazer, trabalhar outra estratégia, é fazer uma analogia com o ensino da língua inglesa, promovendo um treino. Então, por exemplo, no inglês, como é que isso é feito? A palavra then se pronuncia um pouco diferente de then. Então, lá a pronúncia é muito certinha. Então, eu tenho then. A pronúncia é feita tocando os articuladores. Então, quando você fala bom, sem, sem já é dígrafo, né? Sem não toca. Então, bom, bom. Então, você pode forçar um pouco essa pronúncia para facilitar o aprendizado. Então, tem lá o den. É diferente como eles fazem. Utiliza como analogia essas regrinhas do inglês, ó. Then, spam. Desculpa, spam. Then, spam. Eles tocam, a pronúncia passa pelo ponto articulatório corretamente. Utiliza a estratégia do inglês e joga para a estratégia do português para facilitar esse aprendizado. E o treino comece devagar e aumenta a velocidade aos poucos. Bom, hífen, bom, hífen, bom, hífen. Você vai aumentando aos pouquinhos. E depois você pode trabalhar isso dentro de frases também. Então, por exemplo, como é que eu vou usar dentro de frase? Para essa criança produzir todas as estratégias de pontos de articulação dentro de frase. O que convém no design é que, porém, o abdômen de outrem tem um hífen assim. Então, aí, à medida que você vai trabalhando, você vai aumentando a velocidade aos poucos. Funciona como um trava-língua. Mais uma vez, não é técnica de fonoaudiologia. Eu trabalho de forma diferente com isso em consultório. Isso é técnica para favorecer o ensino. Então, tem gente que vai achar que eu estou ensinando fonoaudiologia para pais e professores. Bom, e aí, outra forma outra estratégia para ajudar a diferença da consoante para o dígrafo é a contagem de fonemas. Então, contar quantas letras tem, quantos fonemas tem. Então, lê moto, 1, 2, 3, 4. Moto, 4 letras, 4 sons. Canta, 5 letras, 4 sons, porque o tem som de eu não falo canta. Por mais que na outra estratégia eu esteja frisando para ele botar a língua no ponto de articulação, eu vou explicar que isso a gente não produz dessa forma. É só para ele perceber a diferença do M para o N, fazer uma analogia. Tem que deixar isso bem claro, porque quando vai fazer a contagem, que vem depois, então chega a hora de voltar lá para o que é consoante, o que é dígrafo. Então, esse treino aqui, com muitas palavras, você pode colocar essa criança, essa adolescente para treinar, não de uma vez, aos poucos, gradativamente, botando palavras que ele conhece, palavras que não conhece, para contar as letras, você está favorecendo isso, esse tipo de aprendizagem. Outra forma é com uma estratégia para manipular fonemas. Então, mexer com os fonemas, ma, na. Então, brincar com um joguinho de palavras, isso aqui de sílabas, dentro de palavras, né? Como é que fica a palavra amor ao contrário? Então, Roma. Então, como é que fica a palavra anta ao contrário? Atinar. Vai jogando com palavras, mesmo que apareçam palavras que não existam, brinque com as palavras, para que a criança possa perceber quando é quando é ma, para favorecer a escrita depois. Para trabalhar com isso, precisa de consciência silábica, consciência das sílabas. Ou seja, separação de sílaba e junção de sílaba, para compreender que anta é diferente de amor.
onde o M vem depois de uma vogal, mas são sílabas diferentes. O professor pode trabalhar com consciência fonológica, consciência silábica. Os profissionais trabalham bem, entra mais no campo da fonoaudiologia, da psicopedagogia. Então, eu não vou passar as estratégias para vocês, mas o professor pode auxiliar. Então, a diferença de an para e an, que é a outra confusão que os disléxicos fazem. Isso envolve a acentuação. Então, como é que a gente pode trabalhar? Então, por exemplo, eu tenho os flashcards aí para vocês. Cantaram, entra a pronúncia, a articulação e os movimentos corporais. Cantaram, cantarão. Então, muda a forma como isso é pronunciado. Então, se o disléxico tem dificuldade de leitura, como é que ele vai fazer a entonação correta das palavras? Precisa ser treinado por causa das dificuldades de leitura. E não pode ser treinado em frase e texto. Precisa ser treinado de forma separada para depois se passar para frases e textos. Então, amam, cantaram, andam, partiram. Os verbos terminam em M quando estão em um determinado tempo verbal. Quando é no futuro, terminam com ão. Tudo isso tem que ser falado. Vocês podem utilizar atividades de consciência fonológica, que vocês muitas vezes nem sabem que está dentro de consciência fonológica, para quem é pai, mãe, né, professor já sabe que é a divisão silábica, segmentação silábica, pronúncia. Cantarão, andão, cantarão, cantarão, que muitas vezes eles falam rão. Então, faça a correção. Cantarão, rão, rão. Então, mostra onde está a sílaba mais forte, faz movimento corporal junto, e aí entra o tempo verbal, que amanhã cantarão, ontem cantaram. Então, você está trabalhando, mexendo com um pouquinho de verbo, sem explicar passado, pretérito e tudo mais. Um é amanhã cantarão, andarão, partirão. Ontem cantaram, andam, partiram. Então, você está trabalhando com amanhã e ontem. Isso vai ajudar até o disléxico que tem dificuldade lá com a orientação temporal. Use pistas visuais, que são cores diferentes para grafar as letras M e N. Então, para aquela criança ou adolescente que tem uma dislexia mista, então você grafar no texto, né? Não precisa nem reescrever o texto. Pega o marca-texto e põe lá um laranja e um verde, ou um amarelo e um verde, para destacar as sílabas com M, com N, com an, com M, an com N. Outra forma de se trabalhar dentro da consciência fonológica sem entrar na consciência fonológica, é com as letras que formam as palavras. A, M, O, R. A, O, R. Não precisa nem entrar no som, porque muita gente não sabe fazer os sons corretamente. Entra nas letras, deixa a criança perceber quando é que tem uma letra. Né? Aqui, ó, amam, irão. Então, você pode cortar essas cartinhas que vocês vão receber e deixar a criança montar a palavra. Amam é diferente de irão. Amam é diferente de anão. Umbu é diferente de anta. Amor é diferente de neve. Então, tem as oposições. Passa para sílaba também. Deixa a criança montar as palavras. Então, você vai trabalhando com a consciência fonológica dentro do ensino, não é estratégia de intervenção, para facilitar esse aprendizado. Outra forma aqui é o ditado fonêmico. Então, você pode fazer as letras, se não for professor, o professor pode trabalhar com som, porque estuda fonologia, estuda linguística também. Então, você pode fazer um ditado de som, a palavra anta. Então, eu vou ditar para você. A, an, a. Escreve para mim. Ou ant, a. Então, a criança precisa escrever a palavra que ele ouviu. Então, você está passando por um treino de ditado baseado no auditivo. Veja você fazer. Escreve para mim. Anta, andar, marreco. Então, você está ditando o som ou a letra da palavra para ele poder escrever. Então, isso é só uma amostra, né, do que terá no curso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês ponham em prática também
Passou dessa fase de som, de sílaba, vocês podem, de palavra, vocês podem trabalhar com essas regrinhas aí em frases, em parágrafos, em texto. Começa do menor para o maior, do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Era isso que eu tinha para passar para vocês com relação a essa aula. E aguardo vocês na próxima aula com estratégias de matemática.